Não repreenda nem elogie. Tudo bem, mas você não abordou o ponto essencial, que é a separação de tarefas levando à sensação de comunidade. Primeiro, eu separo as tarefas. Penso que as minhas tarefas vão até certo ponto e tudo além delas é de outras pessoas. Não intervenho nas tarefas alheias e traço um limite para que os outros não intervenham nas minhas. Mas como é possível desenvolver relacionamentos interpessoais com essa separação de tarefas e alcançar a sensação de comunidade de que é bom estar aqui? Como a psicologia adleriana nos aconselha a dominar as tarefas vitais do trabalho, da amizade e do amor? Parece que você está tentando me confundir com palavras abstratas, sem entrar em nenhuma explicação concreta. Sim, você chegou a um ponto importante. Como a separação de tarefas está ligada aos bons relacionamentos? Ou seja, como se liga ao desenvolvimento do tipo de relacionamento em que cooperamos e agimos em harmonia uns com os outros? Isso nos leva ao conceito de relacionamento horizontal. Relacionamento horizontal? Vamos começar com um exemplo fácil, o da relação entre pai e filho. Quer se trate da criação dos filhos ou do treinamento de novos funcionários no local de trabalho, por exemplo, em termos gerais existem duas abordagens. Uma é o método de educar pela repreensão e a outra é o método de educar pelo elogio. Esta é uma questão muito debatida. Qual das abordagens você considera melhor? Repreender ou elogiar? É melhor educar elogiando, é claro. Por quê? Veja o adestramento de animais, por exemplo. Você pode usar o chicote para ensinar truques aos animais. Esta é a típica forma de educar pela repreensão. Por outro lado, também é possível ensinar truques dando comida como recompensa ou dizendo palavras gentis. Isso é educar pelo elogio. Ambas as formas podem levar aos mesmos resultados. O animal aprende os truques. Mas, quando ele aprende o truque para evitar a punição, sua motivação é completamente diferente de quando faz isso porque quer ser recompensado. No segundo caso, o aprendizado vem com uma sensação de alegria. Repreender faz o animal definhar, e educar pelo elogio naturalmente permite que ele cresça forte e saudável. Parece uma conclusão óbvia. O adestramento de animais é um exemplo interessante. Agora, vejamos isso do ponto de vista da psicologia adleriana. Segundo ela, na criação dos filhos e em todas as formas de comunicação com outras pessoas, não devemos elogiar. Não devemos elogiar? A punição física está fora de cogitação, claro, e repreender também não é aceito. Não se deve elogiar e não se deve repreender. Este é o ponto de vista da psicologia adleriana. Mas como isso é possível? Reflita sobre o ato de elogiar. Vamos supor que eu elogie uma afirmação sua dizendo, bom trabalho. Não seria um tanto estranho? Sim, acho que me deixaria desconfortável. Pode me explicar por quê? O que é desconfortável é a sensação de que, com as palavras bom trabalho, estou sendo tratado com complacência. Exatamente. No elogio existe o aspecto do julgamento de uma pessoa inábil por uma pessoa hábil. Uma mãe elogia o filho que ajudou a preparar o jantar dizendo, você me deu uma boa ajuda. Mas quando o marido faz a mesma coisa, pode ter certeza de que ela não vai dizer, você me deu uma boa ajuda. Você tem razão. Em outras palavras, a mãe que elogia o filho dizendo coisas como, você me deu uma boa ajuda, ou bom trabalho, ou você é demais, está inconscientemente criando um relacionamento hierárquico e vendo o filho como inferior. O exemplo do adestramento de animais também é emblemático do relacionamento hierárquico ou vertical por trás do elogio. Quando uma pessoa elogia outra, o objetivo é manipular alguém menos hábil do que você. O elogio não é feito por gratidão ou respeito. Então você está dizendo que elogiamos para manipular? Isso.
A única diferença entre elogiar ou repreender é o uso da cenoura e do porrete. E o objetivo por trás desses métodos é sempre a manipulação. A psicologia adleriana critica a educação por recompensa e punição, porque a intenção desse tipo de educação é manipular as crianças. Negativo. Pense nisso do ponto de vista da criança. Para ela, ser elogiada pelos pais não é a maior alegria? Ela se dedica aos estudos exatamente porque quer receber elogios. Ela aprende a se comportar porque quer ser elogiada. Foi assim comigo quando eu era criança. Como eu ansiava por elogios dos meus pais. E isso não mudou mesmo depois de adulto. Quando você é elogiado pelo chefe, a sensação é boa. É assim para todo mundo. Não tem nada a ver com razão. É pura emoção instintiva. Você quer ser elogiado, ou alguém decide elogiar você. Isso prova que tanto você como o outro veem os relacionamentos interpessoais como relacionamentos verticais. Isso também vale para você. Você deseja ser elogiado exatamente por estar vivendo em relacionamentos verticais. A psicologia adleriana rejeita todas as formas de relacionamentos verticais e propõe que os relacionamentos sejam horizontais. Em certo sentido, esse ponto pode ser considerado o princípio fundamental da psicologia adleriana. Isso é transmitido pelas palavras igual, mas não idêntico? Sim, igual, ou seja, horizontal. Por exemplo, existem homens que atacam verbalmente a mulher. Ela faz todo o trabalho doméstico e ouve comentários como: "Você não está trazendo dinheiro para casa, então cala a boca." Ou: "Graças a mim temos comida na mesa." E tenho certeza de que você já ouviu a seguinte frase: "Você tem tudo de que precisa, então por que está reclamando?" É extremamente vergonhoso. Esse tipo de frase, que denota superioridade econômica, não tem nenhuma relação com o valor humano. O funcionário de uma empresa e uma dona de casa simplesmente possuem locais de trabalho e papéis diferentes. São iguais, mas não idênticos. Concordo. Provavelmente eles têm medo de que as mulheres se conscientizem da situação, comecem a ganhar mais do que os homens e com isso venham a se impor. Eles veem os relacionamentos interpessoais como verticais e temem ser vistos pelas mulheres como inferiores. Ou seja, têm um forte sentimento de inferioridade oculto. Então, em certo sentido, estão adquirindo um complexo de superioridade e tentando ostentar suas habilidades? É o que parece. Em primeiro lugar, o sentimento de inferioridade é uma percepção que surge em relacionamentos verticais. Se alguém consegue desenvolver relacionamentos horizontais que sejam iguais, mas não idênticos para todos, não há lugar para complexo de inferioridade. Talvez eu tenha consciência dessa manipulação em minha psique quando começo a elogiar outras pessoas. Recorrer à bajulação para cair nas graças do meu chefe, isso certamente é manipulação, não é? E o inverso também acontece. Eu tenho sido manipulado ao ser elogiado por outros. Que engraçado. Acho que sou exatamente esse tipo de pessoa. Como você não conseguiu romper com os relacionamentos verticais, é o que me parece. Isso está ficando interessante. Por favor, prossiga. A abordagem do encorajamento. Como você deve se lembrar, na conversa sobre a separação de tarefas, eu levantei o tema da intervenção. É o ato de se intrometer nas tarefas dos outros. Por que as pessoas fazem isso? No fundo, os relacionamentos verticais também estão em jogo. A pessoa intervém porque percebe os relacionamentos interpessoais como verticais e considera o outro inferior. Então, ela intervém para tentar conduzir o outro na direção desejada. Ela se convenceu de que está certa e de que o outro está errado. Nesse caso,
intervenção é manipulação pura e simples. Um exemplo típico é o dos pais que obrigam o filho a estudar. Eles podem agir com a melhor das intenções, mas no fundo estão se intrometendo e tentando manipular o filho para que vá na direção que desejam. Se alguém consegue desenvolver relacionamentos horizontais, a intervenção desaparece? Sim. Bem, uma coisa é falar sobre os estudos de um filho, mas quando você vê alguém sofrendo na sua frente, não consegue deixar para lá, consegue? Nesse caso, você também diria que ajudar é intervir e, por isso, não faria nada? Não se deve ignorar o sofrimento. É preciso oferecer uma ajuda que não se transforme em intervenção. Qual é a diferença entre intervenção e auxílio? Lembre-se da nossa discussão sobre separação de tarefas e de quando falamos sobre o dever de casa de um filho. Como eu disse, essa é uma tarefa que o filho precisa resolver sozinho e não que os pais ou professores possam fazer por ele. Intervenção é quando você se intromete nas tarefas alheias e dá ordens do tipo: você precisa estudar, ou entre em tal universidade. O auxílio, por outro lado, pressupõe a separação de tarefas e relacionamentos horizontais. Quando você entende que estudar é tarefa do filho, começa a pensar no que pode fazer por ele. Concretamente falando, em vez de ordenar do alto que o filho precisa estudar, você atua sobre ele de modo que ganhe autoconfiança para cuidar dos próprios estudos e enfrentar sozinho suas tarefas. E essa ação não é forçada? Não, não é. Sem forçar e sempre mantendo a separação de tarefas, você auxilia o filho a resolvê-las com o esforço dele. É aquilo que eu já disse. Você pode mostrar a oportunidade, mas não pode obrigar ninguém a aceitá-la. É ele quem precisa enfrentar as tarefas e tomar a decisão. Então você não elogia nem repreende? Exato. Esse tipo de auxílio baseado em relacionamentos horizontais denomina-se, na psicologia adleriana, encorajamento. Encorajamento? Você mencionou esse termo em alguma conversa anterior. Disse que explicaria melhor depois. Quando alguém não está realizando suas tarefas, não é por falta de habilidade. A psicologia adleriana ensina que o problema não é esse, mas simplesmente falta de coragem de enfrentar as tarefas. Nesse caso, a primeira coisa a fazer é recuperar a coragem perdida. Estamos andando em círculos. Isso é basicamente o mesmo que elogiar. Quando alguém é elogiado, se conscientiza de sua habilidade e recupera a coragem. Não seja teimoso. Reconheça a necessidade de elogiar. Não vou reconhecer. Por que não? O motivo é claro. Essas pessoas acreditam que não têm habilidade exatamente por serem elogiadas. Como é que é? Quer que eu repita? Quanto mais você é elogiado, mais acredita que não tem habilidade. Faça um esforço para se lembrar disso. Será que existem pessoas tão tolas a ponto de acreditar nisso? A lógica está invertida. É em consequência de ser elogiado que alguém se conscientiza de sua habilidade. Não é óbvio? É errado. Mesmo que você sinta prazer em ser elogiado, isso é o mesmo que ser dependente de relacionamentos verticais e reconhecer que você não tem habilidade. Porque um elogio é um julgamento feito por uma pessoa hábil sobre uma pessoa inábil. Não consigo concordar com isso. Quando receber elogios se torna nosso objetivo, estamos escolhendo uma forma de vida alinhada com o sistema de valores de outra pessoa. Refletindo sobre sua vida até agora, você ainda não se cansou de tentar corresponder às expectativas dos seus pais? Acho que sim. Primeiro faça a separação de tarefas. Depois, aceitando as diferenças entre você e os outros, desenvolva relacionamentos horizontais. O encorajamento é a abordagem que vem a seguir. Como sentir que você tem valor? Concretamente falando, como devemos agir? Não se deve elogiar, não se deve repreender,
Que outras opções existem? Pense numa ocasião em que recebeu ajuda no trabalho. Não de um filho, mas de um colega igual a você. E você provavelmente verá a resposta de cara. Quando um amigo o ajuda a limpar a casa, o que é que você diz? Digo obrigado. Certo. Quando diz obrigado ao colega de trabalho, você transmite palavras de gratidão. Você também pode exprimir toda a sua satisfação com um estou contente. Ou transmitir seu agradecimento dizendo você ajudou bastante. Esta é uma abordagem de encorajamento baseada em relacionamentos horizontais. Só isso? Sim. O mais importante é não julgar outras pessoas. Julgamento é uma palavra que nasce de relacionamentos verticais. Se você desenvolve relacionamentos horizontais, surgem palavras de gratidão, respeito e alegria mais diretas. Seu argumento de que o julgamento é criado por relacionamentos verticais parece verdadeiro. Mas a palavra obrigado é capaz mesmo de trazer de volta a coragem? Acho que, no fim das contas, eu prefiro ser elogiado, mesmo que esteja em um relacionamento vertical. Ser elogiado essencialmente significa ser julgado como bom por outra pessoa. E nesse caso, a medida do que é bom ou ruim é critério dessa pessoa. Se você está atrás de elogios, precisará se adaptar aos critérios de outra pessoa e tolher a própria liberdade. Já a palavra obrigado não contém nenhuma carga de julgamento. Em vez disso, é uma expressão clara de gratidão. Quando você ouve palavras de gratidão, sabe que deu uma contribuição a outra pessoa. Então, mesmo sendo julgado como bom por outra pessoa, você não sente que deu uma contribuição? Exato. Este ponto também está associado à nossa discussão subsequente. Na psicologia adleriana, existe uma forte ênfase na contribuição. Por quê? Bem, o que uma pessoa precisa fazer para ganhar coragem? Na visão de Adler, uma pessoa só tem coragem quando é capaz de sentir que tem valor. Quando é capaz de sentir que tem valor? Você se lembra de quando discutimos o sentimento de inferioridade? Eu falei que era uma questão de valor subjetivo. Se alguém sente que tem valor, pode se aceitar como é e ter coragem de enfrentar suas tarefas da vida. Assim surge a questão: como alguém pode passar a sentir que tem valor? Sim, é exatamente isso. Preciso que você me explique isso com muita clareza. É bem simples. Quando alguém é capaz de sentir que é benéfico para a comunidade, consegue ter uma sensação real de seu valor. Esta é a solução oferecida pela psicologia adleriana. Benéfico para a comunidade? Sim. Quando você consegue agir na comunidade, ou seja, sobre outras pessoas, e sentir que tem utilidade para alguém, em vez de ser julgado por outra pessoa como bom, você sente, através do seu ponto de vista subjetivo, que pode dar contribuições a outras pessoas. É nesse ponto que, enfim, podemos ter a sensação real do nosso valor. Tudo o que temos discutido sobre sensação de comunidade e encorajamento se conecta aqui. Isso está ficando meio confuso. Estamos chegando ao núcleo da discussão agora. Por favor, me acompanhe mais um pouco. É uma questão de ter preocupação com os outros, desenvolver relacionamentos horizontais e adotar a abordagem do encorajamento. Tudo isso está ligado à profunda consciência da vida, que diz que sou útil a alguém e, por sua vez, a sua coragem de viver. Ser útil a alguém. É para isso que vale a pena viver minha vida? Vamos fazer uma pequena pausa. Aceita um cafezinho? Sim, por favor. A discussão sobre a sensação de comunidade tinha se tornado confusa demais. Não se deve elogiar nem repreender. Todas as palavras usadas para julgar outras pessoas nascem de relacionamentos verticais, mas precisamos desenvolver relacionamentos horizontais.
E só é possível ter uma consciência real do próprio valor quando você sente que é útil a alguém. Havia uma grande falha em algum ponto daquela lógica. O jovem sentiu isso instintivamente. Enquanto tomava o café, ele pensou em seu avô. Exista no presente. Refletiu sobre o que conversamos? Sim. Aos poucos as coisas estão ficando mais claras. Acho que você não percebeu, mas agora mesmo disse algo realmente exagerado. Uma opinião perigosa, bem extrema, que nega tudo que existe no mundo. É mesmo? Qual? A ideia de que só sendo útil a alguém você se conscientiza do seu valor. Nesse caso, o que você está dizendo é que, se você não é útil ao próximo, não tem valor, certo? Se tiramos disso a conclusão lógica, a vida dos bebês recém-nascidos, dos inválidos e dos idosos acamados não vale a pena ser vivida. Como isso é possível? Vamos falar sobre meu avô. Ele passa os dias na cama de um asilo. Sofre de demência, não reconhece nenhum filho ou neto e, por causa da doença, é incapaz de continuar vivendo sem ajuda constante. Não dá para imaginá-lo sendo útil a alguém. Você percebe que sua opinião equivale basicamente a dizer ao meu avô que pessoas como ele não estão aptas a viver? Rejeito completamente essa ideia. Como? Alguns pais refutam minha explicação sobre o conceito de encorajamento, dizendo: nosso filho vive aprontando e nunca temos a chance de dizer obrigado ou você me ajudou bastante. O contexto é provavelmente o mesmo que você está mencionando, não é? É. Então me diga, como você justifica isso? Você está observando a outra pessoa no nível dos atos. Em outras palavras, a pessoa está fazendo algo. Desse ponto de vista, pode parecer que idosos acamados são apenas um estorvo e não servem para nada. Mas vamos ver as pessoas não no nível dos atos, mas no nível do ser. Quando evita julgar o que elas fizeram ou deixaram de fazer, você se alegra com o fato de estarem ali, com a existência delas, e se dirige a elas com palavras de gratidão. Você se dirige à existência delas? Do que você está falando? Considerando as coisas no nível do ser, somos úteis e temos valor só por estarmos aqui. Isso é um fato indiscutível. De jeito nenhum. Chega de piadinhas. Ser útil a alguém só por estar aqui? Isso deve ter saído de alguma religião nova. Suponha que sua mãe sofra um acidente de carro. Ela se encontra em estado grave, talvez correndo risco de morte. Num momento desses, você não pensa no que sua mãe fez ou deixou de fazer. Provavelmente vai ficar feliz se ela sobreviver e contente por ela estar reagindo. Claro. É isso que significa ser grato no nível do ser. Talvez em estado crítico, sua mãe não seja capaz de fazer nada que possa ser considerado uma ação, mas só por estar viva, ela já está apoiando seu estado psicológico e o de sua família. Portanto, é útil. E podemos dizer o mesmo a respeito de você. Se sua vida estivesse em risco e suas chances de sobrevivência fossem baixas, as pessoas à sua volta provavelmente se sentiriam muito felizes pelo simples fato de você existir. Se sentiriam gratas por você estar a salvo no aqui e agora, e não iriam querer que você realizasse qualquer ação direta. Não haveria motivo para pensarem assim. Portanto, em vez de pensar em si no nível das ações, antes de tudo, o indivíduo se aceita no nível do ser. Este é um exemplo extremo. A vida cotidiana é diferente. Não, é a mesma coisa. O que há de semelhante? Tente me dar um exemplo do dia a dia, senão fica difícil concordar com você. Sem problema. Quando olhamos para outras pessoas, costumamos conceber nossas próprias imagens ideais, que usamos como base para julgar o outro. Imagine, por exemplo, uma criança que nunca é mal criada com os pais, se destaca nos trabalhos escolares e nos esportes.
Quando cresce, entra para uma boa universidade e é contratada por uma grande empresa. Alguns pais vão comparar o filho com a imagem do filho ideal, que é uma ficção inatingível, e acabar insatisfeitos e cheios de queixas. Eles avaliam essa imagem idealizada como 100 pontos. Olham para o filho e a cada defeito subtraem pontos. Esta é uma forma de pensar julgando. Os pais devem parar de comparar o filho a outra pessoa, vê-lo como realmente é e ficar contentes e gratos por ele existir. Em vez de subtrair pontos de uma imagem idealizada, devem começar do zero. Com isso, serão capazes de se dirigir à existência do filho. Eu diria que essa é uma abordagem idealista. Você está dizendo que, mesmo que o filho mate aula, não trabalhe, se isole do mundo e não saia de casa, devemos comunicar nossa gratidão e dizer obrigado? Claro. Suponha que seu filho que se isolou do mundo, de repente vá até a cozinha e ajude você a lavar a louça após uma refeição. Se você dissesse, chega, vá para a escola, estaria usando as palavras dos pais que depreciam o filho com base numa imagem idealizada. Isso desencorajaria seu filho ainda mais. Por outro lado, se você conseguir dizer um simples obrigado, seu filho sentirá que tem valor e dará um novo passo à frente. Que papo absurdo! Isso é a maior hipocrisia. Parece o amor ao próximo pregado pelos cristãos. A sensação de comunidade, os relacionamentos horizontais, a gratidão pela existência, etc. Quem acredita nessa baboseira toda? Sobre a questão da sensação de comunidade, certa vez uma pessoa fez uma pergunta semelhante a Adler. A resposta foi, você precisa dar o primeiro passo. Talvez as outras pessoas não cooperem, mas isso não diz respeito a você. Meu conselho é, comece, sem levar em conta se os outros são cooperativos ou não. Meu conselho é exatamente o mesmo. As pessoas não conseguem usar o eu apropriadamente. Então, eu devo dar o primeiro passo? Sim, sem levar em conta se as outras pessoas são cooperativas ou não. Tudo bem, vou perguntar de novo. As pessoas podem ser úteis simplesmente estando vivas e tendo uma sensação real de seu valor. É isso que você está dizendo? É. Bem, não sei. Eu estou vivo, aqui e agora. O meu verdadeiro eu está vivo, bem aqui. Mesmo assim, não sinto que tenha valor. Pode descrever por que você não sente que tem valor? Suponho que seja por causa daquilo que você vem chamando de relacionamentos interpessoais. Desde a infância, todos à minha volta sempre fizeram pouco de mim, especialmente meus pais, dando a entender que eu era um péssimo irmão caçula. Eles nunca tentaram me dar o devido reconhecimento pelo que sou. Você diz que o valor é algo que você atribui a si mesmo, mas isso não funciona na prática. Por exemplo, na biblioteca onde trabalho, minha função é basicamente separar os livros devolvidos e colocá-los de volta nas estantes corretas. Um trabalho rotineiro que qualquer um conseguiria fazer com treinamento. Se eu deixasse de ir ao trabalho, meu chefe não teria dificuldade em achar um substituto. Sou necessário apenas para o trabalho não qualificado que presto, e não importa se sou eu quem está trabalhando lá, ou se é outra pessoa, ou, aliás, uma máquina. Ninguém está solicitando este eu em particular. Com um histórico desses, você conseguiria ter autoconfiança? Conseguiria ter uma sensação real de valor? Do ponto de vista da psicologia adleriana, a resposta é simples. Em primeiro lugar, desenvolva um relacionamento horizontal entre você e outra pessoa. Basta um. Comece daí. Por favor, não me trate como um bobo. Eu tenho amigos e desenvolvo relacionamentos horizontais sólidos com eles. Mesmo assim, suspeito que com seus pais, seu chefe, seus colegas de trabalho mais novos e outras pessoas, você esteja desenvolvendo relacionamentos
verticais. Claro, tenho diferentes tipos de relacionamentos. É assim com todo mundo. Esse é um ponto muito importante. A pessoa desenvolve relacionamentos verticais ou relacionamentos horizontais? É uma questão de estilo de vida. E os seres humanos não são espertos a ponto de conseguir ter estilos de vida diferentes, disponíveis sempre que precisem mudar. Em outras palavras, decidir que você é igual a essa pessoa ou está em um relacionamento horizontal com esta pessoa não funciona. Você está dizendo que é preciso optar entre uma coisa e outra? Ter apenas relacionamentos verticais ou ter apenas relacionamentos horizontais? Com certeza. Se você desenvolve ainda que um só relacionamento vertical, antes que perceba, estará tratando todos os seus relacionamentos interpessoais dessa forma. Então até os relacionamentos com meus amigos são verticais? Isso. Mesmo que não seja uma relação do tipo chefe e subordinado, é como se você estivesse dizendo: A está acima de mim e B está abaixo de mim. Vou seguir o conselho de A, mas ignorar o que B diz. Ou, não vejo problema em quebrar minha promessa com C. Por outro lado, desenvolver um relacionamento horizontal com ao menos uma pessoa, um relacionamento de igualdade no sentido real do termo, promove uma grande transformação no estilo de vida. Com essa conquista, aos poucos, seus relacionamentos interpessoais se tornam horizontais. Que bobagem! Existe 1 milhão de formas de desmentir isso. Pense no ambiente de uma empresa, por exemplo. Não seria nada viável o diretor e seus novos contratados formarem relacionamentos como iguais, seria? Os relacionamentos hierárquicos fazem parte do sistema da nossa sociedade, e ignorar esse fato é ignorar a ordem social. Se você descobrisse que um recém-contratado de 20 e poucos anos de repente virou amiguinho do diretor com mais de 60, não acharia esquisito? Claro que é importante respeitar os mais velhos. Na estrutura de uma empresa, é natural que existam diferentes níveis de responsabilidade. Não estou pedindo que você faça amizade com todo mundo ou se comporte como um amigo íntimo da empresa inteira. O importante é ser igual na consciência e afirmar o que precisa ser afirmado. Não sou capaz de discutir com meus superiores e jamais me passaria pela cabeça fazer uma coisa dessas. Meu bom senso social seria questionado se eu fizesse isso. O que são superiores? Em que consiste essa discussão? Se alguém está avaliando a atmosfera de uma situação e dependendo de relacionamentos verticais, está se envolvendo em atos irresponsáveis, está tentando evitar suas responsabilidades. O que há de irresponsável nisso? Vamos supor que você siga as instruções de seu chefe e acabe fracassando. De quem é a responsabilidade? Bem, seria a responsabilidade do meu chefe, porque eu estava apenas cumprindo ordens e foi ele quem tomou as decisões. Você não tem nenhuma responsabilidade? Não, nenhuma. A responsabilidade é de quem deu as ordens. Isso se chama responsabilidade organizacional. Você está errado. Isso é uma mentira da vida. Existe margem para você recusar e também deveria haver para você propor uma forma mais eficaz de fazer as coisas. Você acha que não existe margem para recusar no intuito de evitar o conflito associado a essa mudança e evitar a responsabilidade. Está sendo dependente de relacionamentos verticais. Você está dizendo que eu deveria desobedecer ao meu chefe? Claro que, em teoria, eu deveria fazer isso. E, em teoria, é exatamente como você diz. Mas na prática eu não consigo. Eu nunca seria capaz de desenvolver um relacionamento nesses moldes. Tem certeza? Você está desenvolvendo um relacionamento horizontal comigo agora. Está se afirmando muito bem. Em vez de pensar nesta ou naquela dificuldade, pode começar aqui.
Posso começar aqui? Sim, neste pequeno gabinete. Como eu disse, para mim, você é um amigo insubstituível. Estou enganado? Fico grato, de verdade. Mas tenho medo. Tenho medo de aceitar sua proposta. Medo de quê, exatamente? Da tarefa da amizade, claro. Nunca fiz amizade com um homem mais velho como você. Não sei nem se é possível manter uma relação de amizade com alguém com tanta diferença de idade, ou se é melhor considerar uma relação entre aluno e professor. A idade não importa no amor e na amizade. É verdade que a tarefa da amizade requer uma coragem constante. Quanto ao nosso relacionamento, podemos reduzir a distância pouco a pouco até alcançar um grau de distância em que não estejamos em contato muito próximo, mas possamos esticar o braço e tocar o rosto do outro, por assim dizer. Por favor, me dê um tempinho. Só mais essa vez, preciso de um tempo para tentar entender as coisas sozinho. A discussão de hoje me deu muito material para pensar. Quero levar tudo isso para casa e refletir. Não é de uma hora para outra que você vai obter uma compreensão real da sensação de comunidade. Seria impossível entender tudo a respeito disso, aqui e agora. Por favor, volte para casa e pense nisso com cuidado, com base em tudo que já discutimos. Pode deixar. De qualquer modo, foi um golpe saber que nunca olho para os outros de verdade e que só me preocupo comigo mesmo. Você é realmente demais. Você diz isso de forma tão alegre. Sim, adorei tudo. Claro que dói. É como uma dor aguda que me atravessa, como se eu estivesse engolindo agulhas, mas mesmo assim, adorei. Acabei criando o hábito de ter essas discussões. Nesse meio tempo, percebi que eu queria não só desmentir seu argumento, como o meu também. Entendo. É uma análise interessante. Mas não esqueça, eu disse que iria desmentir seu argumento e fazer você se ajoelhar diante de mim e ainda não desistir. Obrigado. Também me diverti. Volte quando estiver pronto para retomar a discussão. A quinta noite. Viva intensamente no aqui e agora. O jovem pensou consigo mesmo. A psicologia adleriana está envolvida em uma investigação meticulosa dos relacionamentos interpessoais. E o objetivo desses relacionamentos é a sensação de comunidade. Mas será que isso realmente basta? Será que existe algo mais que eu tenha vindo realizar no mundo? Qual o sentido da vida? Para onde estou indo e que tipo de vida estou tentando levar? Quanto mais o jovem pensava, mais parecia que sua vida era minúscula e insignificante. A autoconsciência excessiva sufoca o eu. Já faz um tempinho que você não aparece, não faz? Sim, 1 mês. Desde então tenho refletido muito sobre a sensação de comunidade. E como se sente em relação a isso agora? A sensação de comunidade é, sem dúvida, uma ideia atraente. A sensação de pertencimento, de que é bom estar aqui, por exemplo, que possuímos como um desejo fundamental. Acho que é uma noção brilhante sobre nossa existência como criaturas sociais. É uma noção brilhante, porém... Engraçado, você entendeu de cara. Pois é, ainda tenho minhas dúvidas. Para ser direto, não tenho ideia do que você quer dizer quando fala do universo e essa coisa toda. Por isso fico com a impressão de que isso tudo é religião. Existe um quê de seita religiosa que não consigo aceitar. Quando Adler propôs o conceito de sensação de comunidade, houve muita oposição desse estilo. As pessoas diziam que a psicologia deveria ser uma ciência, e ali estava Adler discutindo a questão do valor. Os críticos diziam que esse tipo de coisa não é ciência. À minha maneira, tentei descobrir por que não conseguia entender o que você estava falando, e agora penso que talvez a ordem das coisas possa ter sido o problema. Você fala de universo e objetos inanimados, passado e futuro e assim por diante, e isso me confunde. Em vez disso,
deveríamos alcançar uma compreensão clara do eu. Em seguida, analisar os relacionamentos interpessoais entre você e eu. Só depois disso é que a comunidade maior deve entrar em foco. Entendo. É uma boa ordem. A primeira coisa que quero esclarecer é o apego a si mesmo. Você está dizendo que é preciso evitar o apego ao eu e mudar para a preocupação com os outros. Tenho certeza de que é exatamente como você diz, que a preocupação com os outros é importante. Concordo. Mas não importa o que aconteça, nós nos preocupamos conosco. Olhamos para o nosso umbigo o tempo todo. Você refletiu sobre o motivo pelo qual nos preocupamos conosco? Sim. Se eu fosse narcisista, por exemplo, se eu estivesse apaixonado por mim e vivesse fascinado comigo mesmo, talvez isso simplificasse as coisas, porque eu sei que sua recomendação de que o indivíduo deve se preocupar mais com os outros é perfeitamente sensata. Mas não sou um narcisista que ama a si mesmo. Sou um realista que se odeia. Detesto quem eu sou, e é exatamente por isso que não paro de olhar para mim mesmo. Não tenho autoconfiança, daí minha autoconsciência excessiva. Em que momentos você sente que é excessivamente autoconsciente? Bem, em reuniões, por exemplo, tenho dificuldade em levantar a mão e me fazer ouvir. Penso em coisas desnecessárias, como se eu fizer esta pergunta vão rir de mim, ou se minha opinião for irrelevante, eles vão me ridicularizar. Por isso acabo me fechando. Confesso que hesito até na hora de contar piadinhas. Minha autoconsciência sempre entra em ação e me impede de ir em frente, como se eu estivesse numa camisa de força. Ela não me permite ser espontâneo. Nem preciso pedir sua resposta porque, com certeza, será a mesma de sempre. Tenha coragem. Mas, veja bem, essas palavras não servem para mim, porque não é só uma questão de coragem. Entendo. Da última vez dei um panorama da sensação de comunidade. Hoje vamos cavar mais fundo. E aonde isso nos levará? Provavelmente chegaremos à pergunta: o que é felicidade? Ah, quer dizer que a felicidade está além da sensação de comunidade? Nada de precipitar as respostas. Precisamos de diálogo. Tudo bem, então. Vamos começar. Autoafirmação não. Autoaceitação sim. Em primeiro lugar, vamos refletir sobre o que você acabou de dizer. Sua autoconsciência não deixa você se comportar de forma espontânea. Provavelmente, muitas pessoas têm esse problema. Portanto, vamos voltar à fonte e pensar na sua meta. Quando você refreia seus comportamentos espontâneos, o que pode estar tentando alcançar? O desejo genuíno de não ser motivo de piada, de não ser considerado um bobalhão. Em outras palavras, você não tem confiança no seu eu espontâneo, em você do jeito que é, certo? Aí se afasta do tipo de relacionamento em que poderia ser você mesmo. Mas aposto que em casa, sozinho, você canta em voz alta, dança ouvindo música e fala com uma voz animada. Uau! É quase como se você tivesse instalado uma câmera de vigilância no meu quarto. Mas é verdade. Posso me comportar espontaneamente quando estou sozinho. Qualquer um pode se comportar como um rei quando está sozinho. Então, esta é uma questão que deve ser analisada no contexto dos relacionamentos interpessoais, porque o problema não é a falta de um eu espontâneo, é não conseguir fazer as coisas na frente dos outros. Bem, o que eu devo fazer então? No fim das contas, é uma questão de sensação de comunidade. Concretamente falando, você deve fazer a mudança do apego ao eu, autointeresse, para a preocupação com os outros, interesse social, e adquirir uma sensação de comunidade. 3 coisas são necessárias nesse ponto: autoaceitação, confiança nos outros e contribuição para os outros. Interessante. Novas palavras-chave. A que se referem?
Vamos começar com a autoaceitação. Na primeira noite em que você veio aqui, eu citei a afirmação de Adler. O importante não é aquilo com que nascemos, mas o uso que fazemos desse equipamento. Lembra? Sim, claro. Não podemos descartar o receptáculo, que é o eu, nem substituí-lo. Mas o importante é o uso que se faz desse equipamento. A pessoa muda a forma de encarar o eu, ou seja, muda a forma de usá-lo. Isso significa ser mais positivo e ter uma sensação mais forte de autoafirmação? Pensar em tudo de maneira mais positiva? Não há necessidade de fazer um esforço especial para ser positivo e se afirmar. Não é com a autoafirmação que estamos preocupados, mas com a autoaceitação. Não autoafirmação, mas autoaceitação? Isso. Existe uma clara diferença. Autoafirmação é dar sugestões a si mesmo, do tipo, sou capaz de fazer isso, ou sou forte, mesmo quando algo está além de sua capacidade. Essa ideia pode provocar um complexo de superioridade e até ser considerado um estilo de vida no qual você mente para si. Já no caso da autoaceitação, se você não consegue fazer algo, simplesmente aceita seu eu incapaz, do jeito que é, segue em frente e faz o que consegue. Não é uma forma de mentir para si mesmo. Resumindo, digamos que você alcance 60%. Se você pensa, tive azar desta vez, meu verdadeiro eu faz 100%. Isso é autoafirmação. Por outro lado, na autoaceitação, você pensa, como eu faço para me aproximar dos 100%? Então, mesmo que você seja apenas 60%, não tem por que ser pessimista? Claro que não. Ninguém é perfeito. Você se lembra do que eu disse quando estava explicando a busca da superioridade? Que todas as pessoas estão nessa condição de querer melhorar? Invertendo as coisas, não existe uma pessoa que seja 100%. Todos devemos reconhecer isso. O que você está dizendo soa positivo em vários aspectos, mas também tem um tom negativo. Aqui eu uso o termo resignação afirmativa. Resignação afirmativa? Isso também se aplica à separação de tarefas. A pessoa apura o que consegue mudar e o que não consegue. Ela não consegue mudar aquilo com que nasce, mas tem o poder de modificar o uso que faz desse equipamento. Nesse caso, só precisa se concentrar no que é capaz de mudar, em vez de perder tempo focando o que não consegue. É isso que eu chamo de autoaceitação. O que se consegue mudar e o que não se consegue. Isso. Aceitar o que é insubstituível. Aceitar este eu do jeito que é. E ter a coragem de mudar o que for possível. Isso é autoaceitação. Isso me faz lembrar uma frase do escritor Kurt Vonnegut. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que posso e a sabedoria para discernir entre ambos. Está no romance Matadouro 5. Sim, eu conheço. É a oração da serenidade. Essas palavras são conhecidas e transmitidas há muitos anos pelos cristãos. Ele de fato usou a palavra coragem. Li o livro com tanta atenção que provavelmente o conheço de cor. Mas só agora percebi este ponto. É verdade. A habilidade nós já temos. Falta apenas a coragem. Tudo se resume à coragem. A diferença entre garantia e confiança. Algo nesta resignação afirmativa me soa pessimista. É deprimente pensar que o resultado de toda esta discussão prolongada é a resignação. Você acha? A resignação requer que você enxergue a situação claramente, com força e aceitação. Ter uma compreensão firme da verdade das coisas. Isso é resignação. Não há nada de pessimista nisso. Uma compreensão firme da verdade? Claro que
só porque você chegou à resignação afirmativa como sua autoaceitação, isso não significa que automaticamente encontrou a sensação de comunidade. Esta é a realidade. Quando você está mudando do apego ao eu para a preocupação com os outros, o segundo conceito-chave, confiança nos outros, se torna absolutamente essencial. Confiança nos outros. Em outras palavras, acreditar nos outros? Vamos examinar a expressão acreditar nos outros, pensando na diferença entre garantia e confiança. Primeiro, quando falamos de garantia, nos referimos a algo que vem com condições pré-estabelecidas. Isto está associado ao crédito. Por exemplo, quando alguém quer pedir um empréstimo no banco, precisa oferecer uma garantia. O banco calcula o empréstimo com base no valor da garantia e diz: nós emprestaremos tanto. A atitude de quem diz nós emprestaremos sob a condição de que você devolverá, ou nós emprestaremos tanto quanto você consiga devolver, não é de confiança em alguém. Envolve uma garantia. Bem, é assim que funciona o financiamento bancário. Por outro lado, do ponto de vista da psicologia adleriana, a base dos relacionamentos interpessoais não é a garantia, mas a confiança. E o que significa confiança nesse caso? É agir sem quaisquer condições pré-estabelecidas quando se acredita nos outros. Mesmo sem motivos objetivos suficientes para acreditar em alguém, você acredita. Acredita incondicionalmente, sem se preocupar com garantias. Isso é confiança. Acreditar incondicionalmente? Então voltamos à sua ideia tão adorada do amor ao próximo? Claro que se alguém acredita nos outros sem impor nenhuma condição, vai haver ocasiões em que será passado para trás. Assim como o avalista de uma dívida, há ocasiões em que você pode sofrer prejuízos. A atitude de continuar acreditando em alguém, mesmo nesses casos, é o que chamamos de confiança. Só alguém ingênuo faria isso. Acho que você acredita na bondade humana inata, enquanto eu acredito que o ser humano é mau por natureza. Se você acreditar incondicionalmente em estranhos, vão usar e abusar de você. E também há ocasiões em que você é enganado, usado. Mas veja do ponto de vista de alguém que foi passado para trás. Certas pessoas continuarão acreditando em você incondicionalmente, mesmo que você as tenha passado para trás. Não importa como são tratadas. Você seria capaz de trair uma pessoa que faça isso repetidas vezes? Não, isso seria... Tenho certeza que você teria muita dificuldade em fazer isso. Depois de tudo, você está dizendo que é preciso apelar para as emoções? Continuar mantendo a fé como um santo e afetar a consciência de outra pessoa? Está me dizendo que a moral não importa para Adler, mas não é exatamente sobre isso que estamos conversando aqui? Não é. O que você consideraria o oposto da confiança? O antônimo de confiança? É a dúvida. Vamos supor que você tenha colocado a dúvida na base de seus relacionamentos. Que você viva duvidando das pessoas, dos seus amigos e até de familiares, e daqueles que ama. Que tipo de relacionamento pode surgir daí? A outra pessoa vai detectar a dúvida em seus olhos num instante. Vai compreender por instinto que esta pessoa não confia em mim. Você acha que alguém é capaz de desenvolver um tipo de relacionamento positivo a partir daí? Só é possível desenvolver um relacionamento profundo porque criamos uma base de confiança incondicional. Tudo bem, acho que concordo. A forma de entender a psicologia adleriana é simples. Neste momento você está pensando: se eu tivesse confiança incondicional em alguém, seria passado para trás. Mas não é você quem decide se será ou não passado para trás. Esta tarefa é do outro. Você só precisa pensar: o que eu devo fazer? Se você diz a si mesmo: vou dar isto a ele se ele não me passar para trás,
está vivendo um relacionamento baseado em garantias e condições. Então você separa as tarefas aqui também? Sim. Como já afirmei diversas vezes, a separação de tarefas torna a vida incrivelmente simples. Mas dou o braço a torcer em uma coisa. Embora o princípio da separação de tarefas seja fácil de captar, é difícil colocá-lo em prática. Então você está me dizendo para continuar confiando em todos, acreditando até nas pessoas que me enganam e sendo ingênuo? Isso não é filosofia, psicologia, nem nada do gênero. É apenas pregação de um fanático. Discordo. Totalmente. A psicologia adleriana não diz que você deve ter confiança incondicional com base num sistema moralista de valores. A confiança incondicional é um meio de melhorar seu relacionamento com outra pessoa e desenvolver um relacionamento horizontal. Se você não deseja melhorar o relacionamento, é melhor rompê-lo, porque isso é tarefa sua. E se eu depositasse minha confiança incondicional em um amigo para melhorar o relacionamento? Se eu não medisse esforços por ele, atendesse a todos os pedidos de dinheiro e não poupasse tempo nem empenho por esse amigo? Mesmo nesses casos, você pode ser passado para trás. Por exemplo, se alguém em quem eu acreditava piamente me passasse uma rasteira, essa experiência não me levaria a adotar um estilo de vida segundo o qual outras pessoas são meus inimigos? Parece que você ainda não compreendeu bem o objetivo da confiança. Vamos supor que você esteja num relacionamento amoroso, mas tenha certas dúvidas sobre sua parceira e pense: aposto que ela está me traindo. A partir daí, começa a fazer esforços desesperados em busca de indícios. O que você acha que aconteceria? Acho que dependeria da situação. Não. Em todos os casos, você acharia vários indícios de que ela está traindo você. Por quê? As observações casuais da sua parceira, o tom de voz que ela usa ao telefone, as ocasiões em que você não consegue localizá-la. A partir do momento em que você passa a olhar para ela com o filtro da dúvida, tudo à sua volta parecerá uma prova de que ela tem outro, mesmo que não tenha. Você só está preocupado com as situações em que foi passado para trás. Só se concentra na dor das feridas. Mas se você está com medo de ter confiança nos outros, a longo prazo não será capaz de desenvolver nenhum relacionamento profundo. Bem, vejo que você está chegando ao objetivo principal, que é desenvolver relacionamentos profundos. Mesmo assim, a verdade é que ser passado para trás é assustador, não acha? Se o relacionamento é superficial, quando desmorona, a dor é breve. E a alegria que ele traz também. Quando alguém passa a confiar em outra pessoa e toma coragem de aprofundar o relacionamento, a alegria que brota de seus relacionamentos interpessoais pode aumentar. E sua alegria na vida em geral também. Não era disso que eu estava falando. Você está mudando de assunto de novo. De onde vem a coragem para superar o medo de ser passado para trás? Vem da autoaceitação. Se alguém consegue se aceitar como é e avaliar o que pode ou não pode fazer, compreende que passar para trás é tarefa da outra pessoa. Com isso, fica mais fácil chegar ao núcleo da confiança nos outros. Você está dizendo que passar alguém para trás é a tarefa da outra pessoa e não se pode fazer nada a respeito disso? Que eu deveria me resignar de uma forma afirmativa? Seus argumentos sempre ignoram as emoções. O que se faz com toda a raiva e a tristeza de ser passado para trás? Quando você está triste, deve deixar a tristeza agir. Quando você tenta escapar da dor e da tristeza, fica paralisado e não consegue desenvolver relacionamentos profundos. Pense da seguinte maneira: podemos acreditar e podemos duvidar, mas nosso objetivo é enxergar os outros como companheiros. Acreditar ou duvidar, a opção deve ser clara.
A essência do trabalho é a contribuição para o bem comum. Tudo bem. Vamos supor que eu alcance a autoaceitação e adquira confiança nos outros. Que tipo de mudanças haveria em mim? Primeiro, você aceita este eu insubstituível, do jeito que é. Isso é autoaceitação. Depois, deposita confiança incondicional em outras pessoas. Se aceitando e confiando nos outros, o que as outras pessoas passam a ser para você? Minhas companheiras? Exato. Na verdade, ter confiança nos outros está ligado a vê-los como companheiros. É por serem seus companheiros que você pode confiar neles. Quando você considera as outras pessoas suas companheiras, encontra refúgio na comunidade a que pertence e pode adquirir a sensação de pertencimento, de que é bom estar aqui. Em outras palavras, você está dizendo que para sentir que é bom estar aqui, é preciso enxergar os outros como companheiros. E para ver os outros como companheiros, você precisa ter confiança nos outros e autoaceitação. Exato. Agora você está entendendo mais rápido. Indo ainda mais longe, pode-se dizer que pessoas que veem os outros como inimigos não alcançaram a autoaceitação e não têm confiança suficiente nos outros. Tudo bem. É verdade que as pessoas buscam a sensação de pertencimento, de que é bom estar aqui. E, para isso, precisam ter confiança nos outros e autoaceitação. Não tenho objeção a isso. Mas não sei. Será que alguém alcança a sensação de pertencimento apenas vendo os outros como companheiros e tendo confiança neles? Claro que não basta ter confiança nos outros e autoaceitação para alcançar a sensação de comunidade. É neste ponto que o terceiro conceito-chave, contribuição para os outros, se faz necessário. Contribuição para os outros? É agir, de certo modo, sobre seus companheiros. Tentar contribuir. Isso é contribuição para os outros. Então, quando você diz contribuir, quer dizer mostrar espírito de autossacrifício e ser útil a quem está à sua volta? Contribuição para os outros não necessariamente implica autossacrifício. Adler chega a dizer que aqueles que sacrificam a vida pelo outro se conformam demais com a sociedade. E não esqueça que só temos consciência real de nosso valor quando sentimos que nossa existência e nosso comportamento são benéficos à comunidade. Ou seja, quando sentimos que somos úteis a alguém. Lembra? Em outras palavras, longe de envolver a negação do eu e servir alguém, a contribuição para os outros é algo que você faz para ter consciência real do valor do seu eu. Contribuir para os outros é um ato em benefício próprio? Sim. Não há necessidade de sacrificar o eu. Opa! Agora seu argumento começou a ruir, não é? Você fez um ótimo trabalho em cavar a própria cova. Para satisfazer o eu, a pessoa se torna útil aos outros. Isso não é a definição de hipocrisia? Como eu bem disse antes, toda a sua argumentação é hipócrita, é evasiva. Eu prefiro acreditar no vilão que é honesto a respeito de suas intenções a crer no mocinho que conta um monte de mentiras. Suas conclusões são precipitadas. Você ainda não entende a sensação de comunidade. Então gostaria que você desse exemplos concretos do que considera contribuição para os outros. A contribuição para os outros mais fácil de ser compreendida, provavelmente, é o trabalho. Estar em sociedade e aderir à força de trabalho ou realizar o trabalho de cuidar do próprio lar. O trabalho não é um meio de ganhar dinheiro. É pelo trabalho que você dá contribuições aos outros, se empenha por sua comunidade, sente que é útil e até aceita seu valor existencial. Você está dizendo que a essência do trabalho é a contribuição para os outros? Claro que ganhar dinheiro também é um fator importante. É algo semelhante àquela citação de Dostoiévski que você mencionou. O dinheiro
é a liberdade cunhada. Mas certas pessoas têm tanto dinheiro que jamais conseguiriam gastar tudo. E muitas delas estão constantemente ocupadas com seus trabalhos. Por que se empenham tanto? Será que são movidas por uma ganância ilimitada? Não. Trabalham para contribuir para os outros e confirmar sua sensação de pertencimento, para terem a sensação de que é bom estar aqui. Outro exemplo. Muitas pessoas juntam uma fortuna e passam a concentrar as energias em obras de caridade. O objetivo delas é o mesmo: alcançar a sensação do próprio valor e confirmar para si mesmas que é bom estar ali. Suponho que seja verdade, mas... Mas o quê? Autoaceitação. Aceitar este eu insubstituível do jeito que é. Confiança nos outros. Ter a confiança incondicional como base dos relacionamentos interpessoais em vez de semear a dúvida. O jovem considerou esses dois conceitos convincentes, mas ainda não tinha compreendido o de contribuição para os outros. Se a contribuição precisa ser para outras pessoas, então deve ser um terrível autossacrifício. Por outro lado, se a contribuição no fundo é para você, então é o cúmulo da hipocrisia. Este ponto precisa ser esclarecido. Num tom de voz decidido, o jovem continuou. Os jovens caminham à frente dos velhos. Reconheço que certos aspectos do trabalho estão ligados à contribuição para os outros. Mas a lógica que diz que oficialmente você está contribuindo quando na verdade está agindo em benefício próprio não passa de hipocrisia. Como você explica isso? Imagine a seguinte cena. O jantar terminou em casa e ainda há louça na mesa. Os filhos foram para o quarto e o marido está sentado no sofá vendo televisão. Sobrou para a esposa lavar a louça e limpar tudo. Para piorar, a família acha isso normal e não move um dedo para ajudar. Nessa situação, normalmente a esposa pensaria: por que eles não me ajudam? Ou por que preciso fazer todo o trabalho? Mesmo que a família não agradeça, a mulher quer ser considerada útil. Em vez de pensar no que os outros podem fazer por ela, a mãe pensa no que pode fazer pelas outras pessoas e resolve pôr em prática. A simples sensação de contribuição vai fazer com que a realidade diante dela ganhe um tom completamente diferente. Se ela lava a louça resmungando, talvez ninguém queira ficar por perto e todos acabem mantendo distância. Por outro lado, se faz tudo de bom humor, cantarolando, talvez as crianças apareçam para dar uma mãozinha. No mínimo, ela estará criando uma atmosfera mais propícia a receber ajuda. Concordo. Isso pode acontecer. Mas como ter uma sensação de contribuição nesse ambiente? A mãe tem porque vê os membros da família como companheiros. Do contrário, com certeza começaria a pensar: por que só eu faço isso? Ou por que ninguém vem me dar uma mão? Contribuir para alguém que você considera inimigo, de fato, pode levar à hipocrisia. Mas se as outras pessoas são suas companheiras, isso nunca deveria ocorrer, independentemente de qual seja a contribuição. Você criou uma fixação na palavra hipocrisia, porque ainda não entende a sensação de comunidade. Sei. Para facilitar, até esse ponto discutir a autoaceitação, a confiança nos outros e a contribuição para os outros, nessa ordem. Mas esses três fatores estão interligados como um todo, indispensável, numa espécie de estrutura circular. É por se aceitar tal como é que você tem confiança nos outros, sem medo de ser passado para trás. E é por depositar confiança incondicional nos outros e sentir que as pessoas são suas companheiras que você consegue se engajar na contribuição para os outros. Por fim, quando contribui,
você adquire a consciência profunda de que é útil a alguém e se aceita como é. Está com as anotações que fez no outro dia? Está falando da anotação sobre os objetivos apresentados pela psicologia adleriana? Ando com ela desde aquele dia. Vou ler. Os 2 objetivos para o comportamento: ser autossuficiente e viver em harmonia com a sociedade. Os 2 objetivos para a psicologia que respalda esses comportamentos: a consciência de que eu tenho a capacidade e a consciência de que as pessoas são minhas companheiras. Se você sobrepuser o conteúdo desta anotação ao que temos discutido, vai obter uma compreensão mais profunda. Em outras palavras, ser autoconfiante e a consciência de que tem uma capacidade correspondem à nossa discussão sobre a autoaceitação. Além disso, viver em harmonia com a sociedade e a consciência de que as pessoas são minhas companheiras estão ligados à confiança nos outros e depois à contribuição para os outros. Entendi. Assim, o objetivo da vida é a sensação de comunidade. Acho que vai levar um tempo para isso ficar claro na minha cabeça. Sim, deve levar. Como disse o próprio Adler, não é fácil compreender o ser humano. De todas as formas de psicologia, a psicologia individual é provavelmente a mais difícil de aprender e pôr em prática. Nisso você acertou em cheio. Mesmo que a teoria seja convincente, é difícil pôr tudo em prática. Dizem até que para entender a psicologia adleriana e aplicá-la para realmente mudar o estilo de vida, você precisa de metade do número de anos já vividos. Em outras palavras, se começasse a estudá-la aos 40 anos, eu levaria 20 e só a compreenderia bem aos 60. Se começasse a estudar aos 20, levaria 10 anos e entenderia aos 30. Você ainda é novo. Começar num estágio tão prematuro da vida significa que talvez consiga mudar mais rápido. Por isso tem uma vantagem sobre os adultos. De certa forma, você também está à frente de mim para se transformar e para criar um mundo novo. Perder o foco ou se perder no caminho é normal. Não dependa de relacionamentos verticais, nem tenha medo de ser detestado. Apenas siga em frente com liberdade. Se todos os adultos percebessem que os jovens estão caminhando à frente deles, tenho certeza de que o mundo sofreria uma mudança substancial. Estou caminhando à sua frente? Com certeza. Caminhamos no mesmo terreno e você está à minha frente. Você é a primeira pessoa que conheço que diz algo assim a alguém com idade para ser seu filho. Gostaria que mais pessoas descobrissem e estudassem o pensamento de Adler e que mais adultos aprendessem a respeito dele também. Porque as pessoas podem mudar, não importa a idade.